Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Este é o fim das mensagens do final de semana. O final de semana se tratou de esperança, de coisas que talvez estejam vindo para o planeta. Nós demos a vocês mensagens que lidam com escuridão e luz. Nós dissemos que a luz está começando a vencer. Nós nos aventuramos a tratar do porquê. Por que seria diferente de todos os anos antes deste? Nós explicamos a frustração de tantos que veem a mudança e não compreendem. Mas, em geral, este é o início de um novo ciclo. A cosmologia de muitos dos indígenas dizem a vocês o mesmo. No entanto, há tantos que poderão ouvir isto, e em suas mentes há tantas oposições do porquê isso poderia se sustentar. E eles diriam: Cryon, você precisa realmente compreender os humanos. Porque veja, tudo que os humanos fizeram foram guerras, tristeza, medo, por éons. Cryon, talvez esse seja um ciclo curto. Talvez isso apenas acontecerá por um curto espaço de tempo. Como podemos saber que nós não voltaremos aonde nós estávamos? Cryon, em uma energia mais velha. Foi-nos dito que a história é uma previsão do futuro. Há muitos futuristas que nos pedirão para olharmos para a história, vocês dizem, e observar o que os humanos fizeram nos ciclos do passado. Porque observem, houve ciclos de paz, e então eles levaram a guerra. Como se pode saber? Cryon, como você sabe que não é apenas um ciclo de paz curto, apenas por um tempo? Por tantas vezes que nós já discutimos isto, ainda é difícil para qualquer ser humano pensar que o futuro será muito diferente daquilo que já ocorreu no passado. Então nós fazemos algo para vocês pensarem a respeito. A verdade na pergunta: por que esse ciclo seria diferente? Mesmo que os antigos tenham predito que será melhor. O que faria sustentar-se a luz? A escuridão é tão poderosa, e se apenas temporariamente ela for derrotada? Por que há tanto otimismo, Cryon? A resposta é que aqueles que vieram das estrelas deixaram neste planeta. Vocês têm livre-arbítrio, mas a natureza humana, sendo o que ela é, tem estado em uma vibração baixa por éons de tempo. E você está correto na pergunta. O que nos impede retornar de volta à forma como era? Que tal aquelas organizações obscuras que sempre pareceram surgir e assumir o controle? E aqui está a parte que parece de girar os olhos para muitos que estão ouvindo. Todos que ouvirem isso, que não compreendem a visão maior, todos aqueles que estão ouvindo agora, têm 23 pares de cromossomos em seu DNA tridimensional. Nada de onde vocês tenham vindo, ou a partir do qual vocês tenham evoluído, tem 23. Meus queridos, vocês não estão aqui por acaso. Vocês foram cuidadosamente desenhados por uma fonte mais elevada e ajudados ao longo do tempo por aqueles que vieram das estrelas. Pois aqueles seres de uma consciência muitíssimo elevada nessa galáxia, que passaram por aquilo que vocês estão passando, e tem civilizações que atravessaram isso, e eles evoluíram. Centenas de milhares de anos antes de vocês estarem aqui, eles tinham um planeta evoluído. Por que isso é tão difícil de vocês acreditarem? Quando a galáxia é tão antiga, e a humanidade como vocês a conhecem, com 23 cromossomos, apenas tem estado aqui por 200 mil anos. O Criador conhece o seu nome. Aqueles que vieram para semear você ainda estão aqui.
Eles sabem quem você é também. E eles compreendem a pergunta que eu coloquei para vocês hoje. O que impede as coisas de retornar à forma como era? O planeta passa por ciclos de civilização. Isso está refletido até mesmo nos calendários antigos. Talvez você ache interessante que a Terra, que tem um bamboleio de 26 mil anos de duração, e o calendário maia tem 5.125 anos nele. Se os outros calendários tiverem números similares, vocês descobrirão que ele encaixaria perfeitamente nesse ciclo de 26 mil anos. Então haveria 5 deles. E nós dissemos que houve 5 civilizações antes da sua. Talvez vocês vejam um ciclo de civilização ocorrendo. De fato, 2012 era um ponto central desse bamboleio de 26 mil anos. A precessão dos equinócios, o início de uma outra civilização, chamada humanidade, pronta para mover-se para um outro ciclo, que então traria o potencial de uma evolução para uma consciência mais elevada. E para poder sustentar isto, aquilo que as estrelas deixaram aqui, aqueles que vêm das estrelas, construíram algo para vocês. E esta é a parte de girar os olhos. Os nodos e os nulos, os lugares originais, onde aqueles das estrelas chegaram, 12 deles, acompanhado por outros 12 lugares, que simplesmente permaneceram invisíveis, esperando este momento, agora. Este grupo é o primeiro a receber o ensinamento, dos 12 pares, correspondido de 12 para 12. Eles estão agora totalmente ativados e começando a funcionar. Há alguns anos eu falei sobre uma operação de empurra e puxa dos nodos e nulos. Em Machu Picchu, eu dei uma informação dizendo que agora eles estavam ativos. E eu comecei a explicar o que eles fazem. O que eles fazem? Vejam, aqueles das estrelas passaram por isso. E eles sabem sobre o potencial de vocês retornarem ao que era. Eles passaram por isso. Eles sabem o que acontece quando uma consciência muito baixa começa a mudar. E eu direi a vocês o que eles sabem. Que aquilo que vocês chamam de energia obscura nesse planeta começará a se reunir e se pôr juntos. E pela primeira vez eles têm a competição da luz. E eles estão prontos para combater. Não é uma conspiração. É simplesmente um pensamento de baixa consciência, que não quer fazer parte da iluminação, pois eles perderão total e completamente o seu controle. Se a luz vence nesse planeta, eles estão perdidos. Não se pode sustentar uma energia obscura média, quando a luz está acontecendo em toda parte. Não se pode. Eles estão com problemas. Eles se reúnem agora. Essa é uma metáfora. É uma metáfora para a energia obscura, começando a se dar conta de que está perdendo. Então eles começam a mudar, para poder lutar contra a luz, que eles veem. Percebam, aqueles que vieram das estrelas sabiam disso. Eles passaram por isso em seus próprios planetas. Eles já viram isso antes. Portanto, meus queridos, vocês têm ajuda, agora mesmo. As redes desse planeta são específicas e nós a listamos muitas vezes. Algumas delas podem ser medidas e outras não. A maior de todas, que não pode ser medida, é a rede cristalina, mas vocês podem vê-la funcionando. Nós já dissemos isso antes. Quando vocês entram em um antigo campo de batalha de 100 anos de idade, um ser humano sensível saberá. Ele parará e dirá: algo aconteceu aqui. Eu sinto tristeza e morte. E você sabe que isso é verdade. Qual é o mecanismo disto? Como qualquer humano poderia sentir algo que aconteceu há 200 anos?
porque o próprio pó da Terra lembra. A rede cristalina é responsável por isso. Você poderia então dizer que a rede cristalina te ajuda a se lembrar. E na verdade ela influencia a consciência onde ela está. Às vezes nós falamos sobre a rede ancestral. Esta é uma energia de tudo o que aconteceu no planeta, a partir da sabedoria dos antigos. Nós falamos sobre a rede de Gaia, e esta energia do planeta, que está aqui para apoiar vocês em todas as coisas. Estas redes, por séculos, têm estado cheias de energia negativa, baixa consciência, guerras atrás de guerra. Então não é de se admirar que vocês pensem que vocês podem não voltar atrás. E aqui estão esses belos nodos e nulos, começando a funcionar. Aqueles nodos e aqueles nulos foram colocados aqui, de uma maneira multidimensional. De alguma forma, vocês os verão e sentirão algum dia. Nós identificamos todos eles. Vocês sabem onde eles estão. Então algum dia vocês serão capazes de ver o que está acontecendo. E então vocês já não duvidarão. O que estou prestes a dizer a vocês? Essas redes estão começando a ser limpas. Não há nada que qualquer energia obscura possa fazer com relação a isto. É quase como uma coleção da negatividade que foi colocada lá, dos sentimentos de guerra e tristeza, dos lugares de horror no planeta. Imagine tudo isso sendo coletado de alguma forma. Aqueles nodos estão empurrando tudo isto através da conexão que foi estabelecida, empurrando-os em direção aos nodos. E quão mais próximos se aproximam dos nodos, metaforicamente, mais elas começam a se queimar, pois elas nunca podem chegar em um nodo, que foi o lugar onde chegaram os pleiadianos, pois elas parecerão diante do amor de Deus, vaporizadas. Esta é a parte de girar os olhos, não é? E é por isso que a escuridão não tem nenhuma chance. Aqueles das estrelas sabiam disso. Meus queridos, vocês têm ajuda. Meus queridos, o vento está às suas costas. Meus queridos, eu quero que vocês saibam disso. Esta não é a luta que vocês pensam que seria. Compaixão, gentileza, beleza, transparência, integridade e amor estão prestes a se tornar as energias mais poderosas nesse planeta. Chegará um dia quando você poderá retornar àquele campo de batalha e o sensitivo não sentirá nada. Aquilo terá sido removido. E aquele sensitivo poderá caminhar para um outro lugar e dirá: um bebê nasceu aqui, bem aqui. 2 humanos se apaixonaram, bem aqui. E todas as coisas belas desse planeta começarão a irradiar daquelas redes. Os ancestrais se regozijarão. Sua rede também está sendo limpa. E finalmente a sabedoria deles poderá verter em lugares onde não podia. A rede de Gaia começará a despertar. E vocês começarão a perceber que o retorno à natureza é fácil, apropriado. Isso irá suavizar sua alma. Todas as coisas que os indígenas ensinaram, as verdades centrais que eles tinham, começarão a irradiar-se para sua consciência. E é por isso que vocês não vão voltar atrás. Percebam, o Espírito conhece o seu nome. Eu quero que você pense nisso. Quando alguns de vocês diz que não há esperança, parece que eu estou lutando o tempo todo. Então eu quero que você visualize algo. Aquelas belas mãos do Espírito representam a criação da sua alma. Estão se estendendo até aí embaixo para pegar você e te conduzir através desta vida.
não importa o que esteja acontecendo agora. Esta é uma transição. É uma transição que é muito difícil para muitos, frustrante para outros. E é por isso que eu estou aqui. O propósito de Cryon no planeta, neste momento, é conduzir você através da mudança, passar por este caminho e brilhar uma luz sobre cada um que possa ouvir essas palavras. Saiba que você é amado por Deus e levante-se e saia deste lugar com magnificência, pois é assim que Deus vê você. Até que nós nos encontremos novamente. E assim é.